Direitos. Bem, gente, ainda falando sobre esses componentes do patrimônio, os direitos, eles representam todos os valores a receber de um terceiro, certo? Então, direitos são valores a receber, representam créditos com terceiros, ok? Se eu vendi a prazo, eu tenho o direito de receber pela venda no futuro. Se eu concedi um empréstimo, eu tenho o direito de receber esse empréstimo no futuro, certo? Se eu adiantei o salário de um empregado, eu tenho o direito de descontar no fim do mês. Então, direitos são valores a receber, certo? Nós vamos ampliar um pouquinho esse conceito de direito. E nós vamos incluir nesse conceito as despesas antecipadas, ou simplesmente despesas pagas antecipadamente. Para entendermos o que é uma despesa antecipada, nós vamos precisar falar sobre o regime de competência, que é o regime adotado pela contabilidade. Nós até fizemos referência a ele quando nós lemos o artigo 177 da Lei 6.404, que trata da escrituração, né? Lá ele diz que a escrituração deve utilizar o regime de competência. Esse regime de competência, ele vai estar baseado no princípio da competência, certo? E o que significa este princípio? O princípio da competência diz que uma receita, ela é realizada pela entrega do bem, independente de recebimento, e que uma despesa, ela será incorrida pelo consumo do bem, independente de pagamento. Então, vejam que para o regime de competência, o que menos interessa é a grana, certo? Para o regime de competência, o que gera uma despesa é o fato dela ser consumida. Então, para o regime de competência, o que gera uma despesa é o seu consumo, independente de pagamento, certo? Então, eu vou botar aqui no cantinho, ó. Para o regime de competência, o que gera uma despesa é o consumo. É o fato de ser consumida, independente de pagamento. Certo? É o regime de competência, gente, que torna a contabilidade tão diferente do de nosso dia a dia lá fora, né? Nosso dia a dia, para o nosso dia a dia, o que interessa? Grana entrando e grana saindo, dinheiro entrando, receita, dinheiro saindo, despesa. Esse é o regime de caixa. É o regime que nós adotamos fora daqui, certo? Aqui nós vamos trabalhar com o regime de competência. Pelo regime de competência, o que menos interessa é a grana. Pelo regime de competência, uma despesa é incorrida no momento em que ela é consumida. O que gera uma despesa é o consumo, independente de pagamento. Então, entenda, gente, se você consome a mão de obra do seu empregado no mês de abril, ele será para você uma despesa em abril, independente do salário dele ser pago em abril ou no quinto dia útil do mês subsequente. Se o salário for pago em abril, você vai ter uma despesa consumida e paga em abril. Se ele for pago somente no quinto dia útil do mês subsequente, em abril você vai ter uma despesa incorrida, uma despesa consumida e não paga, certo? Então você vai reconhecer a despesa e a obrigação de pagar o salário desse empregado no mês subsequente, certo? Então, pelo regime de competência, só há despesa se houver consumo, ok? Bem, aí eu estou dizendo para você que uma despesa antecipada ou que uma despesa paga antecipadamente, ela não pode ser classificada como despesa. Por quê? Porque ela ainda não foi consumida. Uma despesa paga antecipadamente, ela está sendo paga antes de ser consumida. Se essa despesa ainda não foi consumida, ela não pode ser tratada como tal.
certo? Então, a despesa paga antecipadamente, na verdade, ela vai gerar para você um direito. Direito de quê? De usar. Direito de consumir, certo? É por isso que essa despesa antecipada ou despesa paga antecipadamente, ela é classificada como um direito. Você pagou por algo que ainda não consumiu. Então, você está adquirindo o direito de usar, o direito de consumir. À medida que você vai consumindo, você vai deixando de ter um direito e passa a ter uma despesa, porque o consumo vai caracterizar essa despesa. O exemplo clássico, gente, é o seguro. Os seguros a vencer, certo? Ou assinatura de jornal a apropriar, certo? É um exemplo de despesa antecipada. Quando você contrata um seguro, você contrata um seguro por 12 meses, né? Assim, deixa eu abrir aqui Ó, vamos dar aqui o exemplo seguro, certo? Vamos supor que eu contratei um seguro. É isso que eu quero fazer. Vamos supor que eu contratei um seguro em abril, no começo de abril, certo? Com vigência de 12 meses, certo? Então, em abril eu contratei o seguro e paguei esse seguro, ok? Em abril, eu posso reconhecer a despesa com seguro, sim ou não? Não, eu não posso reconhecer a despesa com seguro, porque ele ainda não foi consumido. Então, em abril, eu vou reconhecer um direito. Em abril, eu vou registrar uma despesa antecipada. Ou uma despesa paga antecipadamente, portanto, um direito. Quando eu contratei o seguro, eu adquiri o direito de usá-lo por 12 meses, ok? À medida que o tempo vai passando, então vamos supor que passou o primeiro mês. Eu vou consumir 1/12 desse seguro. Ora, se 1/12 desse seguro foi consumido, certo? Eu passo a ter uma despesa, certo? Então, à medida que o tempo vai passando, eu vou deixando de ter um direito e passando a ter uma despesa, porque esse seguro está sendo consumido. Vamos lá, raciocinar juntos. Quando eu contratei o seguro, eu tinha o direito de usar esse seguro por quanto tempo? 12 meses. Passado o primeiro mês, eu vou consumir 1/12 desse seguro. Então, eu vou ter o direito de usar esse seguro por mais 11 meses. Então, vejam que o meu direito foi diminuindo. Inicialmente, eu tinha o direito de usar por 12 meses. Depois de consumir um mês, eu só vou ter o direito de usar por mais 11. Então, o meu direito vai diminuindo à medida que o seguro vai sendo consumido. E esse consumo vai caracterizar uma despesa. Isso é o que nós chamamos de apropriação de despesa, certo? Então, mês a mês eu vou deixando de ter um direito e passando a ter uma despesa, porque esse seguro está sendo consumido, ok? Então, essa despesa antecipada, ela será classificada como um direito. De modo que nós vamos classificar como direito todos os valores a receber de terceiros, mais as despesas pagas antecipadamente, ok? Obrigações. As obrigações representam dívidas junto a terceiros. As obrigações, elas representam valores a pagar. Agora, se eu pedir um empréstimo, eu tenho a obrigação de pagar. Se eu comprei a prazo, eu tenho a obrigação de pagar o meu fornecedor. Se eu consumir a mão de obra do meu empregado, eu tenho a obrigação de pagar o salário dele. Então, essas obrigações representam dívidas, certo? Representam valores a pagar a terceiros.
nós vamos incluir no conceito de obrigações as receitas recebidas antecipadamente, ou simplesmente receitas antecipadas. E para entender essas receitas antecipadas, nós temos que voltar para o regime de competência, certo? Pelo regime de competência, a receita é realizada pela entrega do bem ou prestação do serviço. Ou prestação de um serviço, independente de quê? De recebimento, certo? Então, pelo regime de competência, a receita é realizada pela entrega, independente de recebimento. Então, quando você vai numa loja, compra uma blusa, certo? E o vendedor te entrega o produto, independente de você pagar à vista ou a prazo, a loja, no caso a pessoa jurídica, a entidade, ela vai reconhecer a receita, certo? Por quê? Porque ela te entregou o bem, te entregou o produto, prestou o serviço, certo? Então, para ela, a receita foi realizada, independente de você, como cliente, pagar à vista ou a prazo. Se você pagar à vista, ótimo. Ela reconhece a receita e reconhece a entrada do recurso no caixa. Se você pagar a prazo, ela reconhece a receita e reconhece o direito de receber por essa venda no futuro, certo? Então, pelo regime de competência, o que caracteriza a receita é a entrega, independente de recebimento. Aí eu estou dizendo para você que uma receita antecipada, ela não pode ser classificada como receita, ela vai ser classificada como uma obrigação. Por quê? Porque você está recebendo antecipadamente. Você está recebendo antes de entregar o produto. Ora, se você está recebendo antecipadamente, para você vai ser gerada a obrigação de entregar, a obrigação de prestar o serviço. É por isso que a receita antecipada, ela é classificada como uma obrigação, certo? Por exemplo, eu tenho uma fábrica de sapatos. Aí você tem uma loja de sapato e encomenda 100 pares de sapatos, certo? Aí eu digo, tudo bem, eu vou fabricar os seus sapatos, mas eu preciso que você pague antecipadamente 50%. Então, eu estou recebendo antecipadamente. Eu tenho uma receita antecipada. Essa receita antecipada, ela não pode ser classificada como receita porque eu ainda não entreguei o produto, eu ainda não entreguei os sapatos. Então, quando eu recebo antecipadamente, para mim, Germana, vai ser gerada a obrigação de entregar os 100 pares de sapato para você. A partir do momento em que eu entrego, eu deixo de ter a obrigação, certo? A minha obrigação já foi cumprida e eu passo a reconhecer a receita. Por quê? Porque a entrega, a prestação do serviço caracteriza essa receita, certo? Então, mês a mês eu deixo de ter a obrigação e passo a ter uma receita. No momento em que há a entrega, a receita é realizada e poderá ser reconhecida. É o que nós chamamos de apropriação de receita. De modo que nós vamos classificar como obrigações todos os valores a pagar, mais as receitas recebidas antecipadamente ou simplesmente receitas antecipadas. A gente poderia citar aqui como exemplo o adiantamento de clientes, ó. O adiantamento de clientes, certo? Vou corrigir aqui, o adiantamento de clientes, ok? Bem, nós já sabemos que o patrimônio, ele é formado pelo conjunto de bens, direitos e obrigações. Nós vimos que os bens e os direitos representam a parte positiva desse patrimônio e que as obrigações representam a parte negativa desse patrimônio, ok? Bem, os bens e direitos
que representam a parte positiva deste patrimônio, a partir de agora serão chamados de ativo. Ativo. Então, sempre que eu me referir ao ativo, eu estou tratando dos bens e direitos de uma entidade, certo? Esse ativo, gente, ele tem sinônimos. Esse ativo, ele pode ser chamado de patrimônio bruto. Ele pode ser chamado de capital aplicado. Ele pode ser chamado de recursos aplicados. Ou ele pode ser chamado de capital investido, certo? Pode ser chamado ainda de recurso investido, certo? Então, patrimônio bruto, capital aplicado, recurso aplicado, capital investido, recurso investido são sinônimos de ativo e representam, portanto, os bens e direitos de uma entidade, certo? Então, bens e direitos, a partir de agora, serão chamados de ativos. Obrigações. Nós vimos que as obrigações representam a parte negativa do patrimônio. Essas obrigações, a partir de agora, são chamadas de passivo. Passivo. Então, sempre que eu me referir ao passivo, eu estou tratando das obrigações da entidade, certo? Esse passivo, assim como o ativo, ele também tem sinônimos. Então, quais são os sinônimos de passivo? Capital alheio, recurso alheio, capital de terceiros ou recurso de terceiros, passivo exigível ou passivo real. Então, capital alheio, recurso alheio, capital de terceiro, recurso de terceiros, passivo exigível, passivo real, são sinônimos de passivo e representam, portanto, as obrigações da entidade junto a terceiros, ok? Ora, o patrimônio líquido, ele é obtido pela diferença entre o ativo e o passivo de uma entidade, certo? O ativo, gente, ele pode ser chamado de patrimônio bruto. Desse patrimônio bruto, tire todas as suas dívidas com terceiros. O que sobrar é o patrimônio líquido, certo? Então, o patrimônio líquido, ele é obtido pela diferença entre o ativo e o passivo, certo? Do patrimônio bruto, tire as suas dívidas com terceiro, que é chamado de passivo exigível, o que restar é o patrimônio líquido. Esse patrimônio líquido, ele também tem sinônimos. Esse patrimônio líquido, ele pode ser chamado de situação líquida, capital próprio, recurso próprio, passivo não exigível, passivo fictício, certo? São sinônimos de patrimônio líquido. Esse patrimônio líquido é obtido pela diferença entre o ativo e o passivo. Então, soma-se os bens e os direitos, dele tiram as obrigações, o que restar compõe o patrimônio líquido das entidades, certo? Vejam que o passivo, ou as obrigações junto a terceiros, são chamados de passivo exigível. O patrimônio líquido, ele é chamado de passivo não exigível. O que é que isso significa? Ser exigível significa ter uma data certa de pagamento. Então, eu tenho uma data certa de pagar o meu fornecedor, eu tenho uma data certa de pagar um empréstimo, eu tenho uma data certa para pagar um salário, eu tenho uma data certa para pagar um imposto. Essa dívida é uma dívida exigível, compõe um passivo exigível. O PL é passivo não exigível. Dentro do patrimônio líquido existe uma conta chamada de capital social, certo? Capital social é a conta que identifica ou representa o sócio dentro de uma entidade. O sócio, ele origina recurso. Ora, se ele origina recurso, ele espera algo em troca, certo? Então, o patrimônio líquido, ele representa uma suposta dívida com o sócio.
a entidade, ela gera como retorno recursos para esse sócio. Acontece que ela não tem uma data certa para gerar esses recursos, certo? Como um retorno do capital que foi originado por esse sócio. Então, esse PL ele é chamado de passivo não exigível, passivo fictício, porque ele representa uma suposta dívida com o sócio, certo? O sócio, ele corre risco, a entidade não tem uma dívida com ele. O PL, na verdade, representa a riqueza própria dessa entidade, mas um dia uma parte dessa riqueza será transferida ou revestida para o sócio, ok? A estrutura conceitual é o CPC 00, certo? Ele traz a definição de ativo, de passivo e de PL. E ele define o ativo como sendo ativo. É um recurso controlado. O ativo é um recurso controlado pela entidade como resultado de eventos passados e do qual se espera que fluam futuros benefícios econômicos para a entidade. Então, nesse conceito de ativo, nós temos as três principais características de um ativo. A primeira delas é o controle. O ativo é um recurso controlado pela entidade. Segunda, esse ativo, ele deve ter um custo mensurado com confiabilidade. E esse custo, ele é mensurado com confiabilidade porque ele é consequência ou resultado de um evento passado. Para ter um ativo, ou eu comprei esse ativo, ou eu produzi esse ativo. Então, eu tenho como mensurar o custo desse ativo com confiabilidade. E do qual se espera que fluam futuros benefícios econômicos para a entidade. Então, a terceira característica do ativo é que ele tem que gerar benefícios econômicos para a entidade, certo? Então, aqui, quando eu falo em ativo, eu falo em controle, em custo mensurado com confiabilidade, porque ele é resultado de um evento passado, e esse ativo ele deve ser capaz de gerar benefício econômico futuro para uma entidade. Passivo. O passivo, ele representa uma obrigação presente. Passivo é obrigação presente, derivada de eventos passados. Eu tenho uma dívida hoje, porque eu comprei a prazo ontem, certo? Então, ele é resultado de um evento passado. Ele representa uma obrigação presente, resultado de um evento passado. E é justamente esse evento passado que permite que eu possa mensurar o custo desse passivo com confiabilidade, certo? Cuja liquidação, pagamento, se espera que resulte na saída de recurso capaz de gerar benefícios econômicos para a entidade. Eu liquido um passivo, uma dívida, por meio de um ativo, o caixa, por exemplo, dinheiro, certo? Então, se espera que resulte na saída de recursos capaz de gerar um benefício para a entidade, ok? Então, passivo é obrigação presente decorrente de evento passado. Eu tenho uma dívida hoje porque comprei a prazo ontem. Foi exatamente esse evento passado que permitiu que eu mensurasse o custo desse passivo com confiabilidade, cuja liquidação se espera que resulte na saída de recurso capaz de gerar um benefício para a entidade. E o PL? O PL, ele pode ser entendido como sendo interesse residual nos ativos, depois de deduzidos os passivos. PL é obtido pela diferença entre o ativo e o passivo. Então, esses três conceitos de ativo, passivo e PL, eles estão previstos na estrutura conceitual, no CPC 00. Aspectos qualitativos e quantitativos desse patrimônio. Aspecto qualitativo consiste em qualificar, em dar nomes
aos elementos das demonstrações contábeis. Já o aspecto quantitativo consiste em atribuir aos respectivos elementos patrimoniais seus valores em moeda, certo? Então, o aspecto qualitativo, ele qualifica, ele dá nome aos elementos das demonstrações. Já o aspecto quantitativo, ele atribui valores em moeda a esses elementos. Equação fundamental do patrimônio. Bem, ora, gente, nós vimos que os bens e direitos representam o ativo de uma entidade, as obrigações, o passivo, e o patrimônio líquido é obtido pela diferença entre esse ativo e passivo, certo? O que é que nós precisamos saber? Que o passivo mais o PL é exatamente igual ao valor do ativo. Essa é a equação fundamental da contabilidade. O ativo, ele é exatamente igual ao passivo mais o PL, certo? É por isso que o balanço patrimonial é tão lindo, é tão perfeito, que um lado é exatamente igual ao outro, porque o ativo é igual ao passivo mais o PL. E a partir dessa igualdade patrimonial, nós chegamos na equação fundamental. Se o ativo é igual ao passivo mais o PL vai ser obtido pela diferença entre o ativo e o passivo. Então, somando-se os bens mais os direitos e tirando todas as obrigações junto a terceiros, nós chegamos ao valor desse PL. Essa é a equação fundamental da contabilidade. Ok? Bem, gente, nós sabemos que o ativo é exatamente igual ao passivo mais o PL. Que o ativo, ele representa os bens e direitos da entidade. É o que nós chamamos de patrimônio bruto, de capital aplicado, de recurso aplicado. O passivo representa as obrigações junto a terceiros, recursos de terceiros. E o PL representa a riqueza própria da entidade, são recursos próprios da entidade. Ora, gente, o passivo e o PL originam recursos que serão aplicados aonde? No ativo, que representa a aplicação desses recursos. Então, presta atenção, o passivo, meu povo, presta atenção, o passivo e o PL originam recursos que serão aplicados aonde? No ativo, que representa a aplicação desses recursos. Então, nós temos o passivo e o PL como fontes de financiamento. São fontes de financiamento porque eles originam recursos que serão aplicados no meu ativo, que são as minhas fontes de investimento, ok? Ora, quando você vai numa loja e compra uma televisão a prazo, naquele momento, quem é que está originando o recurso? A loja, o terceiro. Então, você tem capital de terceiros originando um recurso que foi aplicado aonde? No ativo, por meio de quem? Da televisão, do bem, certo? Então, eu tenho capital de terceiros, passivo, originando recursos que foram aplicados aonde? No ativo, por meio do bem, da televisão, ok? No caso do PL, no início da empresa, né, da entidade, da companhia, quem é que vai originar os recursos? Quem origina os recursos são os sócios. Esses sócios, eles estão representados no PL em uma conta chamada de capital social. Então, no início, na constituição da empresa, quem origina os recursos? Os sócios, representados por meio de quem? Do PL, certo? Pela conta capital social. Então, no início, ou na constituição da companhia, o PL origina recursos que serão aplicados aonde? No ativo, por meio dos bens que foram entregues por esse sócio para formar o capital inicial dessa entidade, certo? Então, os sócios
originam recursos, o PL origina recursos que serão aplicados aonde? No ativo. Se o ativo é igual ao passivo mais o PL, a origem dos recursos, ela vai ser exatamente igual às aplicações desse recurso. As fontes de financiamento são exatamente iguais às fontes de investimento. É por isso que o balanço patrimonial é tão lindo, certo? De um lado nós temos as origens, do outro nós temos as aplicações. O total da origem é exatamente igual ao valor das aplicações, ok? No próximo vídeo, nós voltaremos falando sobre os estados patrimoniais. Até lá!